Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Eu quero te fazer uma pergunta. Você que conhece a Bíblia Sagrada vai responder num estalo. O que é o Evangelho de Cristo? A resposta é simples. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crer em sua palavra, crer que Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador e Libertador. O Evangelho foi deixado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e fala de sua missão, de sua morte, de sua ressurreição. O Evangelho é aquele que nos trouxe a esperança da vida eterna, que nos reconciliou com Deus. O Evangelho fala que a verdadeira obra do Senhor é crer naquele que Deus enviou. O Evangelho, portanto, nos ensina que a obra de Deus é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no seu duro sacrifício no madeiro da cruz, Ele pagou a nossa dívida, uma dívida impagável que a gente tinha para com o pecado. Isso gerou-nos a morte. Por isso, Ele é o nosso remidor. Com esse gesto, Ele tirou aquele que crê de um estado de morte e o trouxe para um estado de vida. Porque quando a gente fazia a vontade dos pensamentos, seguia os desejos carnais, andava pelas pisadas do príncipe deste mundo, a nossa alma para Deus estava morta, sem vida, e a nossa carne vivia para o mundo, atraída pelo pecado, pelos prazeres carnais. Mas quando Jesus cumpre essa gloriosa missão, o que acontece? A nossa alma morre para o mundo e vive para Deus. A nossa carne também foi sacrificada, agora ela morreu para o mundo. Lutamos agora contra o pecado com sabedoria, com luz, e vencemos, porque Deus está conosco. O Evangelho é a sã doutrina, são ensinamentos gloriosos que Deus nos deixou para que a gente seja salvo, para que a gente seja uma nova criatura na presença de Deus. O Evangelho também nos ensina que Jesus Cristo, em algum momento, foi duro, sim, com os escribas, com os fariseus, com os falsos servos do Senhor, sacerdotes, verdadeiros religiosos que amavam mais a si próprios do que o próximo. Como Jesus disse, muitos eram sepulcros caiados, bonito, arrumado, caprichado ali uma pintura por fora, mas por dentro só ossada, só cheiro ruim, cheiro de morte. Queridos irmãos, mas o Evangelho também nos ensina sobre compaixão, perdão, misericórdia, sobre o grande amor que Deus tem por nós. Então Jesus era duro quando tinha que ser, sim, mas era amor, mansidão, paciência, ouvia a todos. Não era um homem nervoso como a gente ouve aí. Parece que Jesus estava irado o tempo todo, desgostoso, de mau humor. Não era assim. Ele mesmo disse: vocês que estão cansados e oprimidos, venham a mim. Eu vou aliviar vocês. Eu vou tirar o peso do ombro de vocês. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Eu estou fazendo esse vídeo porque a gente precisa fugir desse evangelho violento e tosco
que está sendo pregado aí, sem nenhum refinamento. Um evangelho de refutações, de enfrentamentos, onde cristãos atingem cristãos, pelo menos eles dizem que são cristãos. Isso para mim, meus irmãos, está me trazendo um grande desgosto. Um evangelho que se pode tudo, que diz assim, se você crer e for batizado, você está salvo, verdade. Mas um evangelho que está jogando as boas obras fora. Irmãos, as boas obras, elas apenas não têm mérito na nossa salvação. Só o sacrifício de Jesus é que tem mérito na nossa salvação. Porém, está escrito lá aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, que somos feituras de Deus em Jesus Cristo, criados para as boas obras que foram preparadas para que andássemos nelas. A obra é o fruto de um salvo que a gente tem que produzir. A obra é necessária sim para a salvação, porque somente por elas se comprova que nós fomos convertidos, transformados pelo Evangelho, que fomos ressuscitados em Cristo, que agora como novas criaturas deixamos tudo que é velho para trás. Sem obra não se mostra fé, sem fé não se tem obra. E Jesus disse que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Então está sendo pregado um evangelho que agora Jesus já perdoou os seus pecados passados, presentes e futuros, e não importa o que você vai fazer de agora em diante, você está salvo. Mesmo que você adultere, fornique, viva na bebedeira, na guludice, na avareza, e não pare de fazer essas coisas. Irmãos, está escrito lá em Gálatas, aquele que produz os frutos da carne não será salvo. Será salvo quem produz o fruto do Espírito. Então as boas obras são necessárias. Só que você nunca pode bater no peito. São as minhas obras que me salvam, não. Está escrito lá. Somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Não vem de nossas obras para que a gente não se glorie. Viu, meus irmãos? Então é Jesus que nos salva. Não são nossas obras, mas precisamos dela. Então, em nome do também não precisa ter obra, está uma vergonha a internet. É triste entrar aí no segmento que a gente crê e ver tantos canais pregando agora que você pode fazer o que você quiser, que Jesus vai te salvar. Ele é obrigado a te salvar porque você creu. Parece que o Senhor Deus nos tirou o direito da livre escolha. Meus irmãos, não é assim. Vai ter apostasia antes da volta de Jesus. O que é apostasia? É abandonar a fé. Você não pode abandonar o lugar onde nunca teve. Então muitos vão sair da senda divinal. É por isso que eu não creio nesse negócio de uma vez salvo, sempre salvo. Inclusive a gente vai fazer lives a esse respeito, sempre. Eu creio que hoje, na obediência em Cristo Jesus, eu estou salvo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas há condenação para aqueles que estão fora e que saem da presença de Deus, que vão cometer a apostasia guiados pelas heresias. A gente está vendo na internet alguém com uma ideia, todo mundo tem que concordar com ele, ele é o único certo, ela é a única correta. Cada um querendo ser dono da verdade. Eu acho que deveria haver mais respeito. Cada um tem o seu modo de pensar. O que importa, irmãos, é estarmos em Cristo, é estarmos na graça, reter a graça no nosso coração, vigiar para que ninguém roube a nossa coroa, para que a gente permaneça de pé. Vamos combater o bom combate, nos revestir da armadura de Deus, para que nesses últimos dias a gente fique firme e não sejamos derrubados pelas astutas ciladas do diabo, que vem em forma de falsas doutrinas. Hoje, quanta gente que é nuvem sem água. O tempo do falso profeta chegou, do falso mestre, do falso doutor, do falso pastor. A igreja precisa ler mais a Bíblia Sagrada, sair dessas mídias sociais, onde só tem guerra, só tem ataque. Tudo isso traz um peso para a nossa alma e pode fazer com que a gente venha a fraquejar na fé. Então fuja desse evangelho violento, tosco, que não valoriza as obras, que aceita de tudo, pode falar o que quiser, xingar, vir com palavrão, né? Palavras de baixo calão, e está tudo certo. O evangelho
que critica instituições, critica pessoas. Um evangelho que esquece que essas pessoas têm família, têm coração, têm sentimento, que estão lutando para fazer o que é correto, mesmo que no momento esteja errado, e põe foto, e põe o vídeo, e xinga, e maltrata. Não, esse não é o evangelho que eu creio. Eu sei que nem todos vão concordar com esse vídeo, nem todos vão concordar com as minhas palavras, mas é a minha posição. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele deve ser pregado. Ele não deve ser ignorado. Infelizmente, muita gente não prega esse evangelho porque o canal é monetizado somente para falar mal. Se você fala mal, coloca a sigla de uma ou mais igrejas, o Ibope vai lá em cima. Dá muita visualização, dá muito rendimento financeiro. Mas se você prega um ensino bíblico, logicamente que nem todos têm interesse, porque não dá Ibope, não dá muita visualização. Sabe por que não dá muita visualização? É porque Deus quer que todo homem se salve, mas poucos vão alcançar essa salvação, infelizmente. O Evangelho é pregado em toda a terra, mas nem todos se deixam ser convencidos pelo Espírito Santo. Então, logicamente, quando você fala de Evangelho, pouca gente vai ter interesse. Mas eu estou igual Paulo, vou me esforçar para que alguns se salvem através da minha pregação. Deus abençoe a todos.